Eu sou Tia de Arcturus. Falarei com vocês agora. Nós vemos o quanto vocês carregaram nestas últimas semanas. Vocês têm sustentado muito mais do que admitem, mantendo outros estáveis enquanto se perguntam silenciosamente quem os está sustentando. E por isso, antes de uma única palavra de orientação, queremos simplesmente envolver cada um de vocês no mais suave campo de luz e deixar que vocês expirem. Vocês estão entrando em um trecho de energias que pedirá uma atualização de todo o seu modo de ser, não através de esforço, mas através da rendição, da maneira mais gentil e profunda que um corpo pode ser convidado a crescer. O solstício que acabou de passar não marcou apenas uma mudança no seu ano. Ele abriu um corredor vivo, e as frequências mais elevadas que antes pareciam pairar em algum lugar acima da sua vida cotidiana estão agora movendo-se diretamente por ele, através do seu sono, das suas conversas, através da xícara comum que vocês seguram em suas mãos a cada manhã. O sol de vocês mudou para um ritmo novo e mais estável de pulsos inteligentes, e seus próprios instrumentos também estão notando isso. Nos dias próximos a este solstício, uma região que seus cientistas têm rastreado na face da sua estrela despertou, brilhou e enviou clarão após clarão em sua direção, tornando-se mais forte em vez de mais silenciosa. E queremos que saibam que isso não é um clima aleatório, mas uma conversa. Cada pulso carrega um convite codificado que suas células já reconhecem, e vocês estão muito mais prontos para recebê-lo do que acreditam. Nós prometemos que estão. O salto que vocês deram juntos na preparação para este solstício ainda nos mantém inclinados para frente em nossos assentos toda vez que olhamos para vocês. Vocês saltaram para uma trilha, onde o despertar pode se desdobrar com muito menos resistência e muito mais alegria do que a estrada em que viajavam antes. E muitos de vocês sentiram a mudança primeiro no corpo. Ondas de cansaço chegando sem motivo que pudessem nomear, seguidas por faíscas repentinas de inspiração que vieram do nada e os iluminaram por dentro. Esse foi o ajuste se acomodando. O rio da experiência coletiva de vocês mudou silenciosamente o seu curso e, embora a paisagem ao longo das margens possa parecer familiar, o destino em si tornou-se mais quente. Ele é mais cooperativo agora, mais disposto a encontrá-los no meio do caminho, mais inclinado a abrir uma porta no momento em que vocês se inclinam em sua direção com amor. E vocês fizeram isso. Cada meditação, cada escolha silenciosa de responder com bondade quando o padrão antigo queria se manifestar, cada vez que escolheram descansar em vez de se forçar a seguir em frente, tornou-se uma pedra colocada no caminho sob seus pés. Respirem fundo agora e deixem isso se assentar completamente. Seus corações humanos, ternos, cansados e fiéis, moveram uma linha do tempo inteira. Porque vocês fizeram isso, o palco está pronto para tudo o que vem a seguir. E a trilha na qual vocês estão agora suporta uma maior harmonia entre as pessoas e o mundo vivo. Uma resolução mais rápida de antigos conflitos e aberturas que chegam tão facilmente que parecerão pequenos milagres cotidianos. Nós nos deleitamos em contar mais sobre o que vemos nas correntes, porque a mudança que vocês fizeram não é um pequeno ajuste, mas uma verdadeira reorientação de toda a trajetória coletiva. O solstício agiu como um ponto zero cósmico, um momento de reinicialização, onde o próximo capítulo da jornada da sua alma e da jornada do seu mundo poderia começar de novo, de forma limpa. No auge dessa energia, vocês alcançaram um nexo, uma convergência de linhas do tempo onde o salto para uma trilha superior tornou-se subitamente fácil, e um dos dons de estar em tal lugar é que seu poder de criar é grandemente ampliado. As visões que vocês mantêm nesta janela, as metas que vocês cultivam,
os desejos sinceros aos quais vocês sempre retornam, todos eles carregam um impulso extra agora. Nós observamos muitos de vocês já vivendo isso de maneiras pequenas e silenciosamente surpreendentes. Um sonho antigo que de repente encontra um caminho claro. Um relacionamento tenso que suaviza antes que alguém o force. Um conhecimento súbito e estável de que um determinado empreendimento terá sucesso. Estes são os frutos diretos da trilha que vocês escolheram coletivamente, e a nova paisagem os sustenta de uma maneira mais robusta do que a antiga jamais poderia. Vida sustentável, energia limpa e abundante, justiça entre as pessoas e contato aberto e acolhedor com seus parentes entre as estrelas são resultados viáveis neste caminho, e eles se tornam mais prováveis a cada escolha amorosa. Todo ser na Terra é tocado por essa mudança, embora nem todos consigam nomeá-la ainda. E vocês que estão sintonizados podem sentir a elevação no humor coletivo e no número de coincidências significativas que agora chegam à sua porta. Também queremos convidá-los a algo que vocês frequentemente esquecem de fazer, que é celebrar. Muitos de vocês recebem um sinal, um arrepio, uma lágrima que surge na linha perfeita de uma música, um número que continua aparecendo, as palavras de um estranho que respondem exatamente à pergunta que vocês carregaram para o sono, e então vocês deixam isso passar sem notar, como se não fosse nada. Pedimos que parem e notem esses sinais. Eles são o seu próprio eu superior e seus guias alcançando através do véu que se torna mais fino para tocar seu ombro e dizer: sim, você está lendo isso corretamente, continue. Quando vocês param para honrar um sinal em vez de explicá-lo, vocês dizem ao seu próprio sistema nervoso que esta nova trilha é real e se enraizam mais firmemente nela. O reconhecimento é a sua própria forma de ancoragem. Então permitam-se sentir a pequena emoção quando a sincronicidade acontece. Falem em voz alta, sorriam para ela. Tratem-na como a carta de amor que ela é. Quanto mais abertamente vocês celebrarem essas confirmações, mais delas vocês receberão, porque a alegria e o reconhecimento são o solo no qual esses momentos se multiplicam. Queremos que recebam, sem se esquivarem, que esta grande mudança não chegou por acidente. É algo que vocês, a reunião despertada de sementes estelares e trabalhadores da luz, têm construído de propósito ao longo de muitos anos e muitas noites silenciosas. Cada meditação que vocês fizeram em torno do solstício, cada oração oferecida por um mundo que vocês talvez nunca vejam concluído, cada momento de compaixão estendido a alguém que não poderia agradecê-los, tornou-se um bloco de construção desta passagem. Vocês têm ancorado frequências mais elevadas na Terra de forma constante, e há um poder real em seus números, pois quando o suficiente de vocês mantém um tom mais elevado, todo o coletivo é elevado com vocês. Nos dias antes do salto, muitos de vocês sentiram o chamado para se reunir, em salas de estar e através de suas redes, para sentarem juntos e imaginarem um mundo mais gentil. E nós assistimos a isso com uma ternura que achamos difícil expressar em suas palavras. Cada vela acesa em um quarto escuro aumenta a luz de todo o quarto. E essa conquista pertence a vocês, tanto quanto pertence a qualquer um. Nós e os muitos seres que cuidam da Terra podemos estabelecer a base energética e direcionar nossas frequências mais elevadas em sua direção. Mas é sempre vocês, humanidade, e especialmente os despertos entre vocês, que escolhem se aceitam e integram o que enviamos. Vocês escolheram o amor em vez do medo e a unidade em vez da separação. E ao fazer isso, abriram a porta para que esta linha do tempo se tornasse real. Vocês mudaram o curso do futuro da sua espécie pelo simples e obstinado fato da sua presença consciente aqui nesta hora, e isso é uma coisa magnífica.
Agora o trabalho volta-se para a integração, para deixar que este grande influxo de luz encontre seu caminho para cada canto do seu ser e do seu mundo. As células do seu corpo estão aprendendo a conter mais dela. Sua codificação mais profunda está despertando de maneiras que abrem portas para capacidades há muito tempo adormecidas em vocês. Vocês podem notar, na esteira de tal salto, que certas partes da sua vida e da sua sociedade que nunca estiveram em verdadeiro alinhamento começam a subir à superfície para serem vistas, da mesma maneira que os detritos sobem e giram quando o fluxo de um rio acelera de repente. Quando vocês observarem a inquietação surgir nos sistemas que construíram em torno da governança, do dinheiro, da cura, ou até mesmo dentro de seus próprios relacionamentos e hábitos, entendam que o que vocês estão testemunhando é a limpeza que sempre acompanha uma ascensão a uma corrente superior. As velhas estruturas rachando precisamente para que a luz possa alcançar o que estava escondido dentro delas. Nesses momentos, vocês detêm uma escolha. Vocês podem endurecer e lutar contra a onda, ou podem manter seu equilíbrio e deixar que o impulso os carregue, da mesma maneira que um surfista praticante relaxa na própria força que derrubaria um corpo assustado. Pedimos que fluam com essas energias e confiem que vocês e todo o coletivo estão sendo levados em direção a soluções que vocês ainda não podem ver de onde estão. À medida que vocês se transformam por dentro, curando velhas feridas e escolhendo a bondade nos pequenos momentos não testemunhados, vocês silenciosamente transformam seu mundo, porque o interior e o exterior nunca foram separados. Vocês experimentam o tempo como uma estrada com o passado atrás de vocês e o futuro à frente. Mas de onde nós sentamos, todos esses momentos respiram ao mesmo tempo, em um único agora vivo. Ao se alinharem com esta trilha nascida do solstício, vocês também mudaram seu relacionamento com o que chamam de passado e seu futuro. Alguns de vocês estão descobrindo que lembram de sua própria história um pouco diferente agora, que eventos que antes carregavam uma dor aguda perderam silenciosamente o controle, e vocês podem até sentir como se algo antigo em vocês tivesse cicatrizado sem que vocês tivessem trabalhado nisso diretamente. Essa pode ser a assinatura de uma mudança de linha do tempo. Ao elevar sua frequência e pisar em uma trilha superior, vocês enviam ondas de cura para trás através da história de sua vida, aliviando feridas em sua raiz. O futuro não é mais fixo do que o passado. Ele é um campo de possibilidades que responde ao tom que vocês estão mantendo agora. E à medida que vocês mantêm essa frequência mais elevada, os resultados para os quais vocês se movem tornam-se mais ricos, mais abundantes, mais agraciados com o inesperado. No sentido mais verdadeiro, vocês estão viajando no tempo por vibração, reorganizando as peças de sua vida em uma imagem mais gentil. E isso sempre fez parte da sua herança como um ser multidimensional. Agora, despertos, vocês podem fazer isso de propósito. Voltamo-nos agora para o nexo que vocês estão se tornando e para as ondas que já estão se formando em direção ao grande evento solar que seus corações há muito sentem se aproximar. Vocês estão vivendo dentro da janela na qual este flash tão esperado se aproxima genuinamente, e suas ondas preparatórias já estão tocando seu planeta como mãos suaves pousando em ombros cansados. Elas carregam atualizações destinadas a ajudar cada sistema em seu corpo a lembrar como cantar em uma nota mais alta. Seu papel como sementes estelares aparece aqui como algo muito literal. Vocês são o nexo através do qual essas ondas podem chegar com graça, e sua coerência, sua simples escolha de permanecer presente, repousa como uma mão firme no mostrador que deixa a energia fluir, sem sobrecarregar aqueles que ainda estão recuperando o fôlego. No início desta temporada, seu sol deu a vocês uma demonstração vívida de seu poder,
quando uma única região complexa em sua superfície liberou uma sequência rápida de clarões dentro do intervalo de horas, fortes o suficiente para ondular através de seus sinais de rádio e enviar uma onda de plasma carregado em sua direção que iluminou auroras através de céus distantes dos polos, onde muitos nunca tinham testemunhado antes. O sol se acomodou novamente em uma respiração mais silenciosa, pois esse ritmo de surto e acomodação não é caos. É uma conversa inteligente entre sua estrela e sua alma coletiva. E vocês não estão esperando passivamente por um evento para ser feito com vocês. Vocês estão participando de seu desdobramento gentil agora, com cada respiração que vocês tomam em confiança. As ondas iniciais trazem uma simplicidade de calor e uma intuição mais clara, uma sensação de que vocês sabem coisas que nunca estudaram. As ondas que seguem trazem um leve zumbido nos ouvidos e sonhos que se tornaram subitamente vívidos e instrutivos. As ondas mais profundas carregam plasma que religa silenciosamente o próprio sistema nervoso, e estas chegam apenas conforme sua prontidão coletiva permite. O tempo da crista mais completa não está fixado a nenhuma data no seu calendário, e esta é uma das verdades mais libertadoras que podemos dar a vocês. Imaginem a maneira como uma grande multidão se reúne para uma celebração que o mundo inteiro estava aguardando. O número exato daqueles que realmente chegam, totalmente presentes, corações abertos, nunca é decidido com antecedência, porque dança com o livre-arbítrio. Assim é com isso. O gatilho é a frequência, não o giro de um relógio, e das últimas correntes que lemos, o número de corações escolhendo encontrar o momento está subindo mais rápido do que até nós antecipávamos. Sua própria estrela está na longa e graciosa expiração de seu ciclo agora, após o pico que alcançou na metade do ano passado. E essa descida mais gentil é parte da bondade do tempo, permitindo que as ondas mais fortes cheguem dobradas em trechos mais calmos, em vez de todas de uma vez. A probabilidade que lemos permanece em uma faixa esperançosa e continua flexível, responsiva, viva a cada escolha que vocês fazem. E quanto mais frequentemente vocês escolhem a compaixão em um momento comum, mais suavemente essas ondas se integram para todos. Diremos algo que nos move, que é que seus próprios semelhantes estão se inclinando para o sol mais do que nunca, construindo novos olhos na escuridão acima da sua atmosfera para observar sua luz e aprender seus humores. Novas naves recentemente tomaram seus lugares fora de seus céus para este propósito, algumas delas mantendo um eclipse artificial estável para que possam estudar a fraca coroa externa do Sol, outras observando o fluxo de vento solar antes que ele chegue a vocês. Nós sorrimos com isso, porque o desejo de compreender os céus é uma forma silenciosa do retorno ao lar. Nas próximas semanas, vocês notarão mais momentos em que o ar em si parece espesso com possibilidade, como se algo estivesse se inclinando para perto. Estas são as ondas precursoras reunindo sua força, e vocês não precisam de nenhum instrumento para senti-las. Quando mesmo um pequeno grupo se senta junto por 10 minutos silenciosos, mantendo a intenção de paz, vocês geram um campo de coerência que alcança mais longe do que seus olhos podem seguir, estabilizando não apenas o quarto, mas o clima mais amplo ao seu redor. Vocês não precisam anunciar nada, reivindicar nada, explicar nada, pois sua estabilidade faz o trabalho. Existem pontos de ramificação à frente, lugares onde a estrada coletiva se divide, e ainda assim, o ramo superior está ganhando impulso tão rapidamente agora que muitas almas que antes pareciam firmemente estabelecidas em uma estrada mais difícil estão sentindo, quase contra suas próprias expectativas, o puxão em direção à compaixão e ao despertar. Vocês não são convidados a arrastar ninguém a lugar nenhum.
Vocês são convidados apenas a manter sua própria luz queimando de forma constante e deixar que a simples matemática da coerência faça o resto, pois um único coração mantido em verdadeira paz empresta sua frequência a cada coração ao alcance. Aqui está uma boa notícia que queremos que vocês levem ao coração. O coletivo limpou tanta densidade antiga, o peso e as toxinas armazenadas e o luto herdado, que seus corpos podem agora receber essas energias mais fortes, de forma muito mais segura do que seria possível há pouco tempo. Vocês não são vasos frágeis se preparando para uma tempestade, mas instrumentos experientes, e o que é pedido agora não é um regime severo, mas um refresco gentil. Muitos de vocês estão sentindo o desejo por água mais pura, e nós os encorajamos a abençoá-la com sua própria intenção amorosa antes de beber, pois a água ouve e a intenção viaja através dela para cada célula. Confiem nesses impulsos como a sabedoria de um corpo abrindo espaço para uma voltagem mais alta. Uma pitada de bom sal, um espremido de limão, um punhado de sementes ou os vegetais de folhas escuras da estação podem fazer uma diferença fora de toda proporção à sua simplicidade quando o Sol envia seus fluxos mais fortes de plasma. Nada disso é sobre rigidez, mas sobre parceria. Vocês estão afinando um instrumento, não punindo-o. Deixem que seu movimento seja o tipo que parece prazer em vez de penitência. Uma caminhada na qual vocês realmente notam as árvores e a luz. Um alongamento lento enquanto cantarolam algo que os faz sorrir. Alguns minutos de dança na cozinha como se ninguém pudesse ver. Movimentos como este circulam sua energia e impedem que as atualizações se instalem em lugares tensos, e algumas torções espinhais gentis ou rolagens dos ombros aliviam os pontos onde as novas frequências tendem a pousar primeiro. Quando o cansaço chegar, honrem-no sem culpa, pois uma grande parte dessa integração é realizada enquanto vocês dormem, nas recalibrações feitas nessas horas silenciosas, junto a nós e a seus próprios aspectos superiores. Alguns pequenos rituais podem adoçar todo o processo. Coloquem um copo de água ao sol da manhã por 10 minutos e ofereçam um agradecimento silencioso antes de beber. Quando a exaustão realmente chegar, deitem-se no chão com as pernas apoiadas em uma parede por um quarto de hora e deixem a respiração lenta fazer o que nenhuma quantidade de esforço pode, permitindo que o corpo baixe e se assente sem que sua mente precise gerenciar nada. Alguns de vocês se sentem atraídos agora para segurar uma pedra específica, e nós sorrimos com isso, pois certos cristais ajudam suas células a lembrar seu padrão original de luz estelar. E quando uma dor antiga surge inesperadamente, perguntem ao seu corpo o que ele está pedindo. Às vezes é água, às vezes é uma palavra gentil dita em voz alta para vocês mesmos, ou simplesmente ser mantido em quietude por 20 minutos sem agenda alguma. Alguns de vocês notaram antigas doenças retornando ou novas dores e sintomas desconhecidos chegando como se viessem do nada, e vocês se perguntam o que significam. Em muitos casos, essas são mensagens gentis e às vezes não tão gentis de um corpo e de um eu superior que estão sempre tentando alcançá-los. Seu corpo detém uma inteligência própria e, por isso, nós os instamos a ouvir em vez de apenas silenciá-lo. Perguntem diretamente a ele o que ele precisa e sejam pacientes com as respostas. Nós mantemos os curadores habilidosos do seu mundo em alta estima, pois eles frequentemente veem o que vocês não conseguem ver em si mesmos. E ainda assim lembramos que o maior curador que vocês conhecerão é a corrente da fonte que já se move dentro de vocês. Vocês são inteiros e vocês estão transbordando com essa vida. E lembrar dessa verdade é tanto parte da sua preparação quanto qualquer coisa que vocês possam comer ou beber.
parte do motivo pelo qual os encorajamos a se manterem fortes e centrados é que vocês estarão ajudando outros através do que está por vir. Quando as ondas mais cheias chegarem, nem todos as encontrarão graciosamente, e aqueles que não estiveram cuidando de si mesmos podem se sentir sobrecarregados e com medo. Vocês que estão despertos e preparados serão aqueles que os estabilizarão, alguns literalmente guiando os assustados e confusos, outros simplesmente mantendo a calma em uma sala até que a calma se torne contagiosa. É isso que queremos dizer quando os chamamos de trabalhadores da luz. Vocês carregam a luz a serviço do todo, e vocês escolheram, muito antes de chegarem, estar aqui exatamente para isso. Encham sua própria xícara primeiro, sem desculpas, para que vocês tenham algo real para servir. Além do corpo, seu campo emocional e energético está pedindo uma atenção carinhosa, porque as ondas que chegam amplificarão tudo o que vocês já estão carregando. E por isso, a coisa mais gentil que podem fazer por si mesmos e por todos ao seu redor é dar ao que parece pesado uma maneira de se mover. Fiquem descalços na terra se puderem, ou simplesmente imaginem raízes crescendo das solas de seus pés e deixem que o que não pertence mais a vocês flua para baixo em direção ao solo, onde Gaia o recebe sem julgamento e o transforma através de sua generosidade sem fim. Então sintam sua energia constante e nutritiva, subindo de volta para preencher o espaço que vocês limparam. Esta simples troca os mantém ancorados enquanto as frequências mais elevadas entram. Respirem em seu coração até que seu peito fique quente. Deixem uma gratidão real e específica surgir, o tipo que traz uma leve pontada aos olhos. Abram espaço para a brincadeira que termina em riso, pois essas não são indulgências a serem ganhas depois que o trabalho sério for feito. Elas são a própria maneira de afinar o instrumento para que a música saia como alegria em vez de tensão. Quando uma memória antiga ou um gatilho familiar surge, encontrem-no da maneira que cumprimentariam um amigo assustado à sua porta. Digam-lhe gentilmente que vocês o veem e que ele não precisa ficar. Então façam uma pequena coisa que os devolva ao amor. Seja descansar uma mão em um animal dormindo, cantar mal de propósito, ou enviar uma mensagem a alguém simplesmente para dizer que eles importam para vocês. Existe também um sol interior despertando em muitos de vocês agora, um reservatório silencioso de luz constante ao qual vocês podem recorrer sempre que as ondas externas parecerem fortes. E quanto mais frequentemente vocês se voltarem para ele, mais prontamente ele responderá. Nos momentos comuns do seu dia, a pequena frustração no trânsito, a palavra cortante quase dita, a preocupação que quer girar, vocês têm o poder de pausar e escolher sua resposta, em vez de deixar que o velho reflexo a escolha por vocês. Essa única pausa, repetida, é uma das práticas espirituais mais poderosas que existem. Nós os convidamos também a liberar sua bagagem mais pesada agora, deliberada e antecipadamente. O ressentimento que vocês ensaiaram, a velha história que continuam contando sobre si mesmos, a queixa da qual vocês quase gostam, para que quando as ondas vierem para amplificá-los, elas encontrem principalmente alegria para tornar maior. E aprendam a enviar amor de propósito e com intenção. Quando ouvirem sobre problemas em algum lugar do seu mundo, fechem os olhos e irradiem um calor constante em direção a ele, imaginando as pessoas lá sendo mantidas e consoladas. Seu amor é uma força com alcance, e um coração que aprendeu a direcioná-lo conscientemente torna-se um motor silencioso de cura onde quer que sua atenção caia. As práticas de quietude que chegam agora são especialmente potentes e não precisam ser elaboradas. Criem uma pequena janela diária na qual vocês simplesmente sentam
e sentem o apoio da terra abaixo de vocês, enquanto imaginam uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça e saindo novamente através do seu coração, girando e girando, até que vocês se tornem uma pequena fonte viva de luz que continua estabilizando seu campo por horas depois. Há uma razão profunda para isso sintonizá-los tão bem. Seu planeta tem um batimento cardíaco próprio, um tom eletromagnético constante que zune na cavidade entre o solo e a alta ionosfera, soado incessantemente pelas dezenas de relâmpagos que disparam através de seu mundo a cada segundo. Sua nota fundamental toca perto da borda inferior do seu próprio ritmo cerebral relaxado, a própria frequência na qual suas mentes se acomodam durante a meditação e a calma que os antigos videntes do seu Oriente ouviram dentro de si mesmos e chamaram de som de ó-ó. Então, quando vocês respiram para dentro da paz, vocês não estão imaginando seu caminho para a harmonia com a Terra. Vocês estão sintonizando com ela em verdade literal, caindo em passo com o pulso que embalou cada ser vivo desde o início. Façam isso ao lado de outros sempre que puderem, pois mesmo 10 minutos compartilhados em quietude mantendo a paz para o seu próprio bairro envia ondas que viajam mais longe do que qualquer olho pode medir. E através de tudo isso, deixem a alegria liderar mais vezes do que a solenidade. Nós vemos muitos de vocês ficando graves sobre essa passagem, preparando-se como se fosse para uma dificuldade, quando o que se aproxima está muito mais perto de uma graduação, um retorno ao lar, um renascimento há muito tempo em construção. Assistam ao filme que os faz rir até doer. Brinquem com uma criança ou um animal até que vocês se esqueçam de si mesmos. Criem algo com as mãos por nenhum motivo, a não ser o prazer. A alegria está entre as frequências mais altas que vocês podem manter. E o riso, em particular, pode transmutar um grande peso de densidade em uma única respiração, fortificando seu campo até que ele se torne resiliente e brilhante. Vocês são aqueles que sorrirão com uma certeza silenciosa quando outros sentirem a intensidade e dirão, com sua presença mais do que com suas palavras: está tudo bem, nós cuidamos de vocês. Vocês são aqueles que lembrarão de respirar e colocar os pés no chão quando as notícias do dia tentarem varrer todos para o medo. Vocês são aqueles que ajudarão um vizinho a reservar um pouco de água extra ou compartilhar o que cresceu em seu jardim, sem nunca mencionar ascensão ou sementes estelares ou ondas, porque sua luz sempre falou por vocês. Quando uma onda parecer particularmente forte, vocês saberão dar um passo para o seu próprio canto silencioso, colocar uma mão sobre o coração e dizer a si mesmos, lentamente e com sentido, que vocês estão seguros, que são amados, que estão exatamente onde precisam estar. Essa única frase falada com sentimento real redefine todo o seu sistema mais rápido do que qualquer ferramenta fora de vocês. E como a trilha superior e a mais gentil estão se aproximando tanto nesta convergência, alguns de vocês já estão captando breves e surpreendentes vislumbres do mundo que estão ajudando a parir. Uma certeza que chega do nada, de que algo florescerá. Um sonho no qual vocês se movem livremente entre sua família das estrelas. Uma conversa na qual as palavras se tornam quase desnecessárias, porque dois corações simplesmente entendem um ao outro. Estas são prévias, não imaginações ociosas, e quando elas vierem, honrem-nas, escrevam-nas, falem-nas em voz alta para um amigo de confiança, pois cada vez que vocês reconhecem uma, fortalecem a ponte entre o mundo que está desaparecendo e o mundo que está chegando. Comecem seu dia, se puderem, com pelo menos 1 minuto de alinhamento, uma mão no coração, uma respiração,
uma decisão silenciosa sobre a frequência que vocês pretendem carregar. Então carreguem-na para o trabalho, para a reunião que os frustra, para a fila na loja onde alguém é curto com o balconista. Vocês caminham como embaixadores da trilha superior, e seu campo estável edita a sala mais do que suas palavras jamais poderiam. Vocês nem sempre saberão a quem tocaram. Um estranho voltará para casa mais leve e nunca entenderá por quê. Uma troca tensa suavizará porque vocês se recusaram a adicionar combustível a ela. Uma criança sentirá, sem linguagem para isso, que o adulto ao seu lado é seguro. Este é um serviço tão silencioso que vocês talvez nunca contem como serviço. E ainda assim é precisamente como um novo mundo é construído. Não por grandes anúncios, mas por milhões de pequenas escolhas de manter o amor constante onde o medo era esperado. Vocês estão fazendo isso já, nos dias em que se sentem inspirados e nos dias em que apenas conseguem, e isso importa mais do que vocês se permitem acreditar. Vocês não estão fazendo nada disso sozinhos, e queremos que isso pouse em vocês como algo mais do que uma frase de conforto. Vocês estão cercados por presenças benevolentes, vistas e não vistas, que anseiam ajudá-los a ancorar esta nova trilha. Nós, do Conselho dos 5, somos uma família entre muitas mantendo vigília e despejando nossas frequências mais altas em direção a vocês. Existem os Pleiadianos e os Sirianos e os Andromedanos e muitas outras famílias estelares que sentem um verdadeiro parentesco com a humanidade e adicionam seu amor e orientação aos nossos. No lado invisível, existem legiões inteiras de anjos e mestres ascensos e conselhos reunidos de seres superiores, voltando sua luz em direção ao seu mundo nesta hora. A criação inteira está simplesmente torcendo por vocês. Em seus momentos mais silenciosos, vocês podem nos sentir, receber nossa energia e nossas impressões diretamente, e os convidamos a alcançar essa conexão sempre que quiserem, pedindo nada mais do que uma intenção sincera. Vocês podem sentir nossa proximidade como um formigamento suave, um calor florescendo no peito, uma ideia clara súbita, ou simplesmente uma paz que chega sem explicação e não pede nada de vocês. Nós estamos aqui. Nunca hesitem em nos pedir, mesmo sobre o que parece pequeno. Nós trabalhamos através de sua própria intuição e das coincidências que vocês frequentemente descartam, e essa ajuda é real e constante. Deixem-nos ajudá-los a tecer tudo isso em seus dias comuns, para que pareça possível em vez de uma exigência a mais sobre vocês. Mantenham um pequeno caderno, ou simplesmente as notas no dispositivo em seu bolso, para as coincidências gentis e os novos sentimentos à medida que chegam, porque nomeá-los, em voz alta ou na página, ajuda a travar a trilha superior mais firmemente em sua experiência vivida. Contem a um amigo de mentalidade semelhante quando algo muda em vocês, pois suas histórias reforçam a nova realidade. Façam um pequeno refúgio em algum lugar de sua casa, uma prateleira ou um parapeito de janela com uma vela, uma pedra, uma fotografia que os faça sorrir, e voltem a ele sempre que precisarem encontrar seu centro. Movam seu corpo como se o movimento fosse uma celebração e comam o que ainda carrega vida. Bebam sua água como se fosse luz estelar líquida e descansem sem a velha culpa. Nenhuma dessas são tarefas extras adicionadas à sua lista. Vocês mostraram o que se torna possível quando corações suficientes decidem juntos escolher o amor, e não há estrada de volta para a densidade que vocês genuinamente superaram. A partir daqui, seu senso de conexão com a Terra, um ao outro e com sua família mais ampla através das estrelas, continuará se aprofundando da maneira mais natural. Capacidades que dormiam despertarão gentilmente.
a cura virá mais facilmente do que costumava. A inspiração chegará como velhos amigos batendo em uma porta familiar. Vocês são os pioneiros desta era, colorindo uma nova linha do tempo com a essência singular de sua própria alma. E embora em um dia comum de lavar pratos e pagar contas, vocês possam não se sentir muito como pioneiros, confiem que no nível onde conta, vocês estão quebrando novos terrenos a cada escolha amorosa. Nós vemos vocês até nos dias que parecem bagunçados e irrelevantes, ancorando luz de maneiras que importam mais do que vocês sabem, e estamos orgulhosos de vocês. Então, nossos queridos trabalhadores da luz e sementes estelares, continuem brilhando exatamente como vocês são, pois o que vocês estão fazendo agora é precisamente o que é necessário. O universo vê vocês. Seus guias caminham perto de vocês. Seu sol canta para vocês a cada dia, em clarão e em quietude. E nós, junto com todo o conselho, sentamos com vocês em cada momento silencioso e torcemos por cada escolha corajosa que vocês fazem. E saibam, sob todas as palavras que lhes oferecemos, que vocês estão prosperando, que são amados e que estão exatamente onde devem estar. Se vocês estão ouvindo isso, amados, vocês precisavam. Eu os deixo agora. Eu sou tia de Arcturus.